Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô INSS. Eu sou Ana Paula e eu trago novidades aqui nessa tarde de hoje para você aposentado, para você pensionista que sempre nos acompanha. Quem é inscrito desse canal aqui sempre fica por dentro das melhores e mais importantes notícias acerca da Previdência Social. E hoje aqui nesse boletim, pessoal, eu trago uma informação maravilhosa aqui para vocês. Eu trago novas informações. Eu trarei, na verdade, 3 notícias aqui. Então prepare aí o coração, porque saiu agora há pouco e eu vou compartilhar com todos vocês que são aposentados e pensionistas do INSS, tá? Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais, de volta a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal. Como sempre, como vocês sabem, eu estou aqui trazendo para vocês as melhores, informações e notícias mais importantes do dia para todos vocês que são aposentados e pensionistas do INSS. E como vocês já sabem, o atual presidente Lula assinou algumas medidas importantes que já estão no Diário Oficial da União. Na Previdência já tem mudança, confirmadas, e eu vim trazendo para vocês todas as mudanças que vão acontecer na Previdência, no bolso do aposentado. Eu venho trazendo aqui, e vocês sabem que isso faz parte do nosso programa, e o futuro de vocês, tudo que está decidido da Previdência, tudo que está sendo decidido, eu venho e trago para vocês. São várias as informações do que está sendo confirmado, do que não está sendo confirmado, quais aí são os valores, os benefícios, os direitos que vocês vão receber nesse mês de fevereiro, principalmente, que é uma grande dúvida aí de todos vocês e que eu sei que tem muita gente preocupado com alguns fatores e eu vou trazer aqui daqui a pouquinho. Mas então fiquem atentos ao canal, quem não se inscreveu, se inscreva. O governo está assinando medidas, está alterando informações, direitos. É um governo diferente do governo passado, então vocês têm que se prepararem para as informações que estão vindo. Então eu estou aqui para atualizar vocês disso. E também de falar de direitos antigos que existem, que não é porque é antigo que não vale, Então você pode se beneficiar também com essas informações. Então por isso, quem não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui embaixo do vídeo vai ter um botão inscrito e inscreva-se em vermelho. Clicou, estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio. O Alô INSS é um dos maiores canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que fazem parte aí, da lei e que podem ajudar vocês, beleza? Então, senta o dedo no like, se inscreve, compartilha, pessoal, nos ajude a chegar aos 38 milhões de beneficiários da Previdência para que todo mundo conheça os seus direitos, para ninguém fique com dúvida. Finalmente aí, tem mudanças. Eu vou falar do abono de R$2.000 para aposentado, para pensionista, para BPC Loas, Imagina, um auxílio de R$2.000 ajudaria você? Comenta aí para mim. Pessoal, informação é poder, informação é dinheiro. Então, fica atento. Vamos lá a partir de agora para a primeira informação. Eu quero falar sobre um pagamento em dobro já vou começar com essa notícia, pagamento em dobro que vocês poderão aí ter, às vezes tem até o direito já e não sabe, porque isso daqui já tá na lei, o direito a esse pagamento em dobro, tá? E eu vou trazer aqui agora para você, então presta atenção para você entender essa informação, pessoal. Olha só essa matéria que saiu. Inclusive especialistas previdenciários fizeram um responde dúvidas, um plantão de dúvidas sobre o direito de benefício dobrado, ou seja, sobre o acúmulo de benefícios do INSS. E o advogado Leandro Nagliatti, ele foi convidado do quadro do Bom Dia Cidade e ele trouxe algumas explicações importantes no ponto de vista jurídico previdenciário, na qual é importante vocês terem acesso. E olha só, ele abordou aqui o assunto, o acúmulo de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. O convidado Leandro, ele é advogado especialista em previdência, ele sabe o que ele está falando, ele respondeu algumas dúvidas sobre o assunto. A Elaine Cristina Gomes tem 45 anos de idade, o primeiro emprego dela foi como balconista, com registro na carteira de trabalho em 1998. Nesses 24 anos de contribuição, ela já fez de tudo um pouco. Há 4 anos e meio, ela está registrada como doméstica,
mas na realidade ela é cuidadora de idosos. E além do salário mensal, Elaine recebe pensão do primeiro marido, que faleceu em 2015, com quem ela teve uma filha de 16 anos de idade. Porém, no fim do ano passado, ela precisou se afastar do trabalho por 30 dias, pois está com começo de trombose nas pernas. E o médico avisou que ela precisa se afastar do trabalho, mas a dúvida da Elaine é se ela pode acumular os dois benefícios. E o advogado respondeu, olha o que ele disse, porque às vezes é um caso parecido com o de vocês, tá? Abre aspas, ela pode sim acumular dois benefícios. No caso, ela só não pode ter dois benefícios iguais. Em todo caso, ela acumularia o benefício do auxílio-doença, que passaria por uma perícia médica no INSS para verificar quanto tempo ela ficaria afastada. E ela não perderia a pensão por morte. O que ela tem que perceber é o seguinte: qual foi a data do óbito do primeiro marido dela? Se for posterior a 15 de junho de 2015, contando a idade que ela tinha na época, ela vai ter somente 15 anos, né, de recebimento da pensão por morte. Isso ela tem que ficar atenta. No caso de eventual falecimento desse futuro marido, se ela tiver duas pensões por morte, ela não pode, tá? Ela teria que optar por qual seria mais favorável, ao menos que seja de regimes diferentes, né? Um de regime privado, outro de público, enfim. Então, pessoal, essas informações existem, tá? A Elide Lima, ela é de Campinas, ela falou que ela recebe pensão por morte há mais de 15 anos, mas sempre trabalhou. Ela tem 60 anos, 17 anos de contribuição. Além disso, ela é surda de um ouvido há mais de 6 anos e ela quer saber se ela pode se aposentar sem perder a pensão. E aí o advogado respondeu que sim, ela também pode se aposentar. No caso, ela tem duas opções: ou ela pode se aposentar por idade, porque a idade mínima para ela seria 62 anos, ou ela pode pedir uma aposentadoria da pessoa com deficiência, ou ela vai passar, que é onde ela vai passar por uma perícia também no INSS para avaliar o grau da deficiência dela. Dependendo do grau de deficiência, se for leve, moderado ou grave, o tempo de aposentadoria dela pode ser reduzido, tá? Um outro caso aqui que ele também respondeu, e pode ser o seu caso, é de Elinir Trevisan de São Carlos. Ele falou que tem um irmão que é aposentado por invalidez, por causa de uma deficiência, ele ganha um salário mínimo e a mãe dele faleceu e ela era pensionista do pai. A dúvida dele é o seguinte: ela tem como transferir essa pensão da mãe para esse irmão que é aposentado por invalidez e tem uma deficiência? O que vocês acham? Vão comentando aí, eu vou responder, eu vou trazer o que o advogado respondeu, mas eu queria saber a sua opinião. Ele respondeu o seguinte: no caso, ele teria que comprovar que ele era dependente financeiramente da mãe. Se ele conseguir essa comprovação, ele consegue receber essa pensão. Um outro caso também aqui de dúvida é que a Daniela Lima tem 46 anos, mora em Bebedouro, ela é servidora pública estadual, ela trabalha na Secretaria de Segurança Pública há 24 anos, recebe adicional de insalubridade por conta do trabalho perigoso e em julho ela completa 25 anos de carreira e ela quer saber se ela pode se aposentar com paridade e integralidade. E aí o advogado respondeu o seguinte, que nesse caso teria que estudar. Ela, no caso, é regime próprio, ela teria que estudar qual é o regime dela na aposentadoria. Teve alteração na aposentadoria especial na reforma da Previdência agora em 2019. Precisa ver se o regime dela acompanhou essa alteração no INSS ou não para poder dar uma resposta mais certa. Um outro caso também que pode ser o seu caso é o marido da Daiane de Campinas. Ele é registrado, mas também faz serviço por conta própria. Ela quer saber se pode pagar o carnê do INSS para ele acumular aposentadoria. E se sim, que código ela pode pagar? Então ele falou que no caso, ela não vai conseguir acumular duas aposentadorias para ele,
poderia somar como exercício de atividade concomitante e aí somar as duas rendas no mesmo período contributivo, mas a aposentadoria seria uma só. Então, pessoal, eu respondi aqui algumas, teve várias dúvidas, mas aí num outro vídeo eu trago mais outras. Você tem alguma dúvida previdenciária? Deixa aqui nos comentários para mim, porque quem sabe a equipe consegue enxergar a sua dúvida no meio dos comentários. A gente consegue conversar aí com algum advogado previdenciário para poder estar respondendo e quem sabe a sua dúvida é uma das próximas a serem respondidas. Então deixa aí nos comentários, tá bom? Vai comentando, não desiste não, comenta bastante, que como é muita gente que comenta, né, então às vezes a sua mensagem não é selecionada, mas se for, eu posso trazer a qualquer momento um vídeo respondendo ela com a ajuda de um advogado previdenciário, né? Então tá aí algumas dúvidas respondidas. Agora eu vou trazer sobre uma grande vitória para quem recebe benefício do INSS e daí em seguida eu vou trazer sobre o auxílio de R$2.000, então fica até o final do vídeo para você não perder os detalhes dessa informação. Bom, pessoal, grande vitória aqui para quem recebe benefício do INSS, né? O INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, ele concede, para quem não sabe, vocês viram aí que são mais de 400 mil beneficiários sendo aprovados mensalmente, né, na Previdência Social. Imagina esses 400 mil que estão entrando todos os meses, 2 meses já acumulou 800 mil, né? Em 3 meses, 1.200.000, e aí vai aumentando o número de beneficiários. E esses beneficiários aprovados, eles têm dúvida, eles também querem saber os direitos deles, e você está no canal certo para isso, por isso se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E olha só, o INSS, ele concede, isso é lei, a lei é antiga, tá? Está valendo, muita gente está recebendo um adicional de 25% na aposentadoria de quem é aposentado por invalidez. Essa gratificação ela é destinada a esse grupo restrito de segurado, mas tudo isso pode mudar em breve. O INSS ele concede, por lei, um adicional de 25% no valor das aposentadorias. No entanto, para ter acesso a essa porcentagem, é necessário que o segurado se enquadre nas regras previstas pela Previdência Social. Quem tem direito ao adicional de 25%, né? Conforme o artigo 45 da Lei 8213 de 91, o adicional de 25% ele pode ser liberado para os aposentados que recebem o benefício por invalidez, também conhecido por incapacidade permanente, que precisam da ajuda de terceiros para realizar suas tarefas diárias, como se alimentar, tomar banho, entre outras. De todo modo, o aposentado deve se atentar a algumas situações que possibilitam o acesso ao adicional de 25% no valor do benefício. Cegueira total, perda de no mínimo 9 dedos das mãos, paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores, por isso que cadeirante entra, perda dos membros inferiores acima dos pés, quanto a prótese for impossível, perda de uma das mãos e de 2 pés, ainda que a prótese seja possível, perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível, alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social, doença que exige a permanência contínua no leito, incapacidade permanente para as atividades da rotina, e mesmo que o seu caso não esteja nessa lista, se você é aposentado por invalidez, você também, isso não significa que você não tem direito. Pode acontecer, né? Em alguns casos a pessoa recorre até na justiça e ganha, né? Mesmo fora da lista. Essa aposentadoria, ela se concede ao trabalhador que não consegue mais voltar ao ambiente laboral, seja por motivos de doença ou acidente. Contudo, para receber o benefício, é necessário realizar a perícia médica e cumprir outras exigências. E, inicialmente, o trabalhador precisa solicitar o auxílio-doença ou auxílio-acidente sob comprovação de uma perícia médica do INSS. Desse modo, caso a perícia médica constatar incapacidade permanente para o trabalho, é possível pedir a aposentadoria por invalidez. E, sendo assim, para solicitar a aposentadoria, você precisa comprovar que a doença tem capacidade de trabalhar de forma permanente. Todavia, ainda é necessário ter carência de ao menos 12 contribuição para a Previdência. E vale ressaltar que o INSS não exige essa carência em casos de doenças relacionadas ao trabalho ou previstas em lei. De todo modo, o empregado precisa estar afastado do seu emprego há pelo menos 15 dias. Para solicitar o acréscimo de 25%, ele infelizmente não é automático, deveria ser, né? Mas você tem que entender e solicitar.
Você solicita através do 135, que é o telefone do INSS, ou pelo site ou aplicativo Meu INSS. Quando você baixar o Meu INSS e você entrar, você vai clicar lá em agendar, né, perícia, clica na perícia desejada e siga as orientações. Quando você entrar, você vai colocar lá a perícia, se for a primeira vez, se é perícia de prorrogação, se é remarcar perícia, se é perícia presencial por indicação médica. Então, você vai selecionando as opções e você vai agendando, tá? O adicional de 25%, então, você pode solicitar. E agora existe uma possibilidade de todos os demais beneficiários também conseguir. Antes de 2019, muitos beneficiários conseguiram, entrando na justiça, porque a justiça considerava o direito de isonomia, né, esse benefício, até o INSS recorrer ao STF e o STF avaliar que, de fato, a lei, ela fala somente aposentados por invalidez. Então, existe o projeto de lei 10772, está na Câmara dos Deputados, esse projeto de lei a gente está acompanhando, e ele visa, pessoal, o projeto de lei, se for aprovado, ampliar esse adicional para os demais beneficiários, né? Então a gente vai acompanhar, é um projeto de extrema importância, a gente luta muito para que ele possa ser aprovado e por isso eu sempre reforço a importância de você nos ajudar a lutar, a cobrar os deputados, os senadores, o presidente da República, para quem sabe esse projeto venha a ser aprovado em breve, vocês todos tenham direito ao adicional, né? Desde que comprove, claro, a necessidade de ajuda de terceiros. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos encerrar falando do auxílio de R$2.000. R$2.000 te ajudaria? Deixa aí nos comentários para mim, escreve aí, R$2.000 ajudaria você? Isso é o que fala a sugestão número 15 de 2020. Existe hoje no Senado Federal, nas mãos do senador Paulo Paim, do PT, mesmo partido do presidente atual da República, que é o Lula. Essa sugestão número 15, ela veio de um apoio popular, tá? Ela fala da criação de um abono extra de R$2.000 para aposentados, para BPC Loas, para pensionistas do INSS. E o que ele reforça, né? Ele reforça, pessoal, a criação aí de um auxílio de R$2.000 para os beneficiários que sejam com renda de até 3 salários mínimos, né? Essa renda sua de quem ganha poderia ser aposentado, poderia ser pensionista, igual, vem um ofício, esse ofício, ele foi enviado, pessoal, é o ofício número 19, ele foi enviado ao senador Paulo Paim, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, falando da ideia legislativa número 13.8598, que virou a sugestão número 15, pedindo para que ele anexe, né, que foi cadastrado no portal e-Cidadania, recebeu apoio superior a 20.000 manifestações individuais, conforme lista de apoiadores que a acompanha, e o diretor da Secretaria de Comissão, que é o Disseu Vieira Machado Filho, pediu para que o Paulo Paim possa analisar essa ideia. E a ideia, ela fala o quê? Criar um abono extra de R$2.000 para aposentados, BPC Loas, pensionistas do INSS, em virtude da crise que o país enfrentou, né, da pandemia da Covid-19, criar um abono extra com valor fixo, de uma vez só, é um ano só, é um valor só de R$2.000, a ser pago ao final do ano aos aposentados, BPC e pensionistas do INSS. E ele colocou uma observação que só terá direito a esse dinheiro extra de R$2.000 aqueles beneficiários do INSS que recebem um benefício mensal de até 3 salários mínimos. Ele colocou que essa medida, além de extremamente importante para os beneficiários do INSS, é relevante para a economia do país. Na avaliação dele como deputado, é importante exigir um esforço do governo e do INSS para garantir acesso a direitos e garantias fundamentais aos segurados e seus familiares nesse momento de crise. O dinheiro será essencial para prover gastos de saúde e alimentação. Quem foi o participante que lançou essa ideia legislativa no portal e-Cidadania foi o senhor Jefferson Brandão Leone. Ele é da Bahia, ele apresentou a ideia no dia 19 de junho de 2020.
O alcance dos apoios necessários ocorreu no dia 23 de junho, ou seja, né, em 4 dias ele alcançou o número de pessoas necessária. E aí, pessoal, o número de apoios contabilizados foi 25.595. 25 mil pessoas apoiaram. A ideia virou uma sugestão legislativa, sugestão número 15, está com o senador Paulo Paim, e agora cabe ao Paulo Paim querer ajudar ou não. Então, assim, esse abono de 2.000, ele é uma sugestão, ele precisa virar um projeto de lei, ele virando um projeto de lei, ele começa a tramitar nas comissões. E aí ele vai passando pelas comissões, se é aprovado, né, vai para a Câmara, Senado, passa pelo presidente da República, então ele tem toda uma etapa ainda, ele está no processo inicial, nem virou projeto de lei, mas existe. Só que tem que ter uma pressão em cima do senador Paulo Paim. Será que agora que o presidente do partido dele, né, venceu para presidente da República, ele vai passar um projeto bilionário desse para frente? Ele vai incentivar igual ele incentivou o 14º? É o que a gente tem que cobrar para ver, pessoal. Então o projeto está com ele, vamos pressionar, é uma possibilidade. É difícil, porque vocês viram que o 14º tá difícil, imagina esse, mas a gente tem que fazer o nosso papel de cobrar. O projeto tá ali, a ideia tá ali, a sugestão tá ali, alcançou os apoios mínimos necessários, então vamos cobrar para o negócio avançar. Você gostaria desse apoio? Comenta aí, sim ou não? Ou você não quer esses 2.000, tanto faz para você? Comenta aí, que eu quero saber. Esse foi o nosso boletim de hoje. Muito obrigada a todos pela audiência e companhia. Um beijo grande e até logo.